Usa ele, Senhor, para falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós não precisamos ouvir, Senhor. Só venha derramar bênção sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Venha falar, venha curar, restaurar, Pai, através da palavra dele, Senhor. Senhor, venha usar ele, Senhor, para curar pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando da tua presença, Senhor. Da tua palavra, Senhor, nessa noite não seja diferente, Pai. Usa ele nessa noite, Pai. Deus traz para nós uma palavra bem boa, Senhor, uma palavra maravilhosa. O trono do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço aos irmãos que vai abrir nas nossas Bíblias em Jonas, do 1, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Quando os irmãos vai achando, quero estar deixando meu agradecimento primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Quero estar agradecendo também a minha esposa maravilhosa que tem sempre me ajudado nos meus chamados. Agradeço demais a Deus por essa pessoa que Deus colocou em minha vida. Quero agradecer também vossos pastores, pastor Valdivino, pastor Simone, por tudo que o Senhor já fizeram para mim. Por tudo. Porque se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, primeiramente a Deus, mas segundo a vocês também, pelas portas que o Senhor me abriu. Quando eu precisei, Deus colocou no coração do pastor. Muitos aqui sabem, passei 8 meses vindo de Goiânia. Todos os finais de semana eu dormi nos quartinhos lá em cima. Deus me abençoou também com um sogro maravilhoso que sempre me ajudava nos finais de semana. Quero estar agradecendo ao irmão Humildo também, por essa oportunidade, por essa confiança de estar trazendo essa palavra do Senhor. Amém? Jonas 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus, aleluias. Pedi muita confirmação para Deus nessa palavra dessa noite, porque acho que alguns irmãos vão lembrar que eu já trouxe essa palavra no culto de quinta-feira, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, é essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu traga, Pai? Só que eu entendi uma coisa: a palavra de Deus se renova diariamente. Diariamente Deus tem algo para falar em nossos corações. Eu pedi a confirmação para Deus sobre esse livro, que a gente, prestando atenção, podemos tomar muitos ensinamentos. Pedir a Deus: Deus, me traga confirmamento da tua palavra, porque eu tenho temor. Eu tenho temor de ter uma oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor e trazer algo que está vindo de mim. Mas eu falei: Deus, eu não quero algo que esteja vindo de mim, mas algo que esteja vindo do Senhor, Pai. Uma palavra para tocar nos corações de todos que estão aqui nessa noite. Eu pedi confirmação a Deus. No decorrer da semana foi uma luta muito grande. Uma luta muito grande até no serviço. Levante no inimigo de pessoas contra mim no serviço também. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá o conforto. Eu pedi a Deus confirmação na semana passada, irmã, a palavra inicial do culto de quinta-feira, foi de terça, foi sobre Jonas. Já recebi. E na sexta-feira, Deus me confirmou grandemente. Teve aqui o nosso GC dos jovens. Foi uma noite muito grandiosa na presença do Espírito Santo. Um profeta chegou em mim e começou a falar comigo coisas que eu estava perguntando para Deus. E a última frase que ele me disse foi o seguinte: Nínive te espera. Então eu tenho certeza que nessa noite Deus quer falar no coração de cada um. Amém? Glória a Deus. Muitos aqui conhecem a história de Jonas. Primeiramente, eu quero estar falando para os irmãos quem era a cidade de Nínive, para que podemos entender melhor essa história. Nínive era uma cidade enorme, capital da Assíria, aproximadamente 100 mil pessoas. Para aquela
uma enorme cidade. Aí pensar comigo, a gente pregar para uma cidade que na Bíblia, em Jonas 3,3, fala que foi 3 dias de caminhada. Aí a gente continua, que Deus fala para Jonas o seguinte: a malícia deles subiram às minhas narinas. A gente fosse perguntar quais que eram esses pecados que eles cometiam. A Nínive, ela era especialista na arte da maldade. Nínive era pecadora com ídolos. Eu até trouxe aqui para os irmãos algumas dessas. Uma dessas era empalação. Inimigos eram atravessados em estacas. Eles pegavam as pessoas que eles matavam e atravessavam eles em um estaca que colocava na frente da cidade. Uma outra também, esfolamento. Bem pesado, é complicado de falar isso, mas para que os irmãos entendam, porque muitas das vezes querendo falar sobre Jonas só ter negado de ter ido naquela cidade, mas não foi apenas um negamento, foi algo que estava dentro dele, que se pararmos para refletir, foi uma dor imensa. Quem é um cristão que não sente uma dor de ver lá no Sudão aquelas pessoas sendo mortas, atropeladas, botando fogo neles? É como se Deus virasse para nós nessa noite e falasse assim: Jefferson, saia da tua cidade e vai lá no Sudão pregar a minha palavra. Não seria fácil, mas a gente tem que ter uma coisa, temos que ter confiança no Senhor. Amém? Continuando aqui a história, Jonas foge e Deus manda uma enorme tempestade. Aqui eu estava tendo uma reflexão muito grande sobre isso. O seguinte: quantas pessoas dentro da igreja que tem negligenciado, que está pregando a palavra do Senhor, como a irmã Bia disse, não só aqui em cima, mas também lá fora. Porque a palavra do Senhor não foi feita para ficar somente entre 4 paredes, também foi feita para pregar lá fora. Tem muitas pessoas, eu vou falar porque Deus está colocando no meu coração, tem muitas pessoas que estão achando que a carteirinha será o passaporte para o céu. Eita glória! Tem muitas pessoas que estão achando que só vir à igreja, sentar ao culto aqui no banco e esquentar e ir para o céu. Ser cristão, irmão, é maior que isso. É ter uma entrega para Jesus, é ter uma entrega para Deus, ter os nossos momentos de separação, de santidade, para que Deus possa nos usar, possa nos dar o discernimento da tua palavra. Porque lá fora, irmão, tem muitas pessoas perecendo, tem muitas pessoas precisando da palavra do Senhor, igreja. E o que a gente tem feito, igreja? Quando tem pessoas morrendo lá fora, o que a gente tem feito para Deus? Glória a Deus. Cadê o nosso amor? Como pode eu conhecer um Deus tão maravilhoso, que tem me ajudado, que me tirou do lamaçal, que me tirou, não ter amor e estar pregando a palavra lá fora para os meus amigos? Seria muito egoísmo meu chegar numa pessoa e não falar sobre Deus. Temos que ter o discernimento da palavra do Senhor e da presença do Espírito Santo. Não podemos deixar o comodismo tomar conta. Continuando aqui a palavra, no versículo 5, nos diz assim: então temeram os marinheiros. Só antes que eu tinha esquecido de falar dessa parte, que Deus tinha colocado no meu coração, eu não posso deixar de falar. Muitas das pessoas têm fugido do chamado que Deus tem colocado nas mãos. É verdade. E por conta disso, como aconteceu com Jonas, tem muitas tempestades que estão sendo provocadas em suas vidas por causa do que você está correndo do teu chamado. Aleluia. E quando a gente reflete sobre essa tempestade que aconteceu, os marinheiros que estavam junto com Jonas sofreu essa tempestade junto. E muitas pessoas que estão passando essas tempestades, as que estão ao seu redor também vão passar junto contigo. Não fuja do que Deus tem para fazer na sua vida. Não fuja do que Deus entregou para você fazer. Não é fácil, irmão, porque eu falo por mim mesmo. Por mim mesmo, Deus manda entregar algo, Deus manda fazer a obra. Não é fácil, é difícil, mas quem disse que seria fácil? Em João 16:33, Jesus me disse:
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não viemos aqui apenas, podemos dizer, para ter só momentos felizes. Enquanto a gente estiver aqui, vai ser luta. Vai ser luta porque muitas pessoas querem pregar apenas sobre um mar de rosas. Eu sempre falo isso aqui, mas Deus toca no meu coração, eu tenho que falar. Muitas pessoas querem só pregar um mar de rosa, mas a partir do momento que você conhece a Deus, Satanás vai fazer um grande levante da tua vida. Porque enquanto você estiver lá no mundo do lamaçal, você está do jeito que Satanás está, do jeito que Satanás quer. Para que ele vai mexer em algo que já está sendo dele? Para que ele vai mexer? Aí quando você se posiciona na presença de Deus, o levante do inimigo vem. Mas nessa noite eu venho aqui para te dizer um negócio. Você serve um Deus do impossível, um Deus que te protege, um Deus que te guarda, um Deus que te livra, um Deus que te dá discernimento, um Deus que te livra do laço do passarinheiro. Porque Satanás ele vai ficar furioso a partir do momento que você se posicionar na presença de Deus. Porque o conhecimento da revelação do Espírito Santo é apenas nós que temos pelo Espírito Santo que nos dá o discernimento da palavra. Satanás não tem a clareza que o Espírito Santo nos traz da palavra, da revelação da palavra dele. Eu li isso aqui tantas vezes, mas sempre que eu lia, Deus colocava algo no meu coração, uma palavra diferente, palavra que falava até comigo mesmo. Amém? Logo após que Jonas acontece a tempestade, os marinheiros começam a clamar os deuses que eles serviam. E o que Jonas estava fazendo? Estava dormindo lá no tipo sótão, lá embaixo do barco. E quando eu estava sentado ali no banco, eu estava refletindo quando a irmã minha estava falando. Quantas pessoas que têm dormido quando Deus está querendo usar. Enquanto nós, como crentes, que precisávamos estar lá pregando para as pessoas na rua, tem outros tipos de religiões que estão atraindo essas pessoas. Enquanto a gente está, muitas das vezes, com a obra do Senhor paralisada, lá fora está tendo pessoas que estão enganando elas, falando que aquilo é bom. Lugares aonde pessoas chegam necessitadas, as pessoas são bem acolhidas. Infelizmente, não estou dizendo aqui, mas em muitas igrejas está faltando o amor dentro dos nossos corações. Está faltando um amor dentro dos nossos corações. Quando uma pessoa, no momento entra naquela porta, muitas pessoas querem julgá-la. Ao invés de estender a mão, não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça, mas o Espírito Santo tem a sua maneira de começar a incomodá-lo. A gente ora, a gente estende a mão, a gente também fala com ele como ele. Mas a gente lembra também, tem misericórdia, porque a gente já foi falho, pecador também. Porque eu tenho misericórdia em estar pregando para os meus próximos, porque eu já tive nesse lamaçal e eu sei o que é estar com uma venda tampada nos meus olhos, da ilusão que Satanás traz. Eu sei muito bem, porque aqui pessoas conhecem a minha história. Eu já estive lá naquele lamaçal, enterrado em bebidas, em drogas, em festas, em gandaias. E hoje eu agradeço tanto ao Senhor pela misericórdia que Ele teve comigo. Eu estava ali clamando a Deus, Deus tem misericórdia, porque não é fácil trazer uma palavra. E quando a irmã cantou aquele hino, eu não sei o que Ele viu em mim, Ele se importa tanto comigo. E Deus falou e tratou novamente, porque se a gente deixar, a aflição toma conta do nosso coração. Não podemos deixar. Continuando a história aqui, logo após que os marinheiros acordam Jonas e mandam que ele clame ao Deus dele, primeiro eles perguntam para Jonas quem era ele, que é no 8. Então ele disse: declare-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E
de que povo és tu? Antes de acontecer isso, eles tinham sorteado para ver por causa daquele motivo da tempestade. E a sorte tinha caído sobre Jonas. Por isso que eles perguntaram isso a Jonas. Então, no 9, e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele nos tinha declarado. Eu estava lá em casa refletindo sobre isso, para vocês verem, as pessoas que não serviam a Deus ficaram se perguntando por que eles estavam fugindo de Deus. Creio eu que o Espírito Santo me trouxe revelação, porque quem escutou o povo do Deus poderoso na época, né? O tanto de maravilhas que Deus já tinha feito, libertou o povo do deserto, abriu o mar vermelho, e creio que essas histórias foram passando e eles conheciam. E eu lembrei uma vez não, falo que com toda certeza que eu lembro como eu era, muitas das vezes que eu me desviava do caminho do Senhor, pessoas lá do mundo me falavam: Jefferson, por que você saiu da igreja? Por que você saiu da igreja? Porque essas pessoas precisam tanto do nosso acolhimento. Porque quando você se converte, você é um canal de bênção também para os seus amigos. Você também é um canal de bênção para a sua família. Quantas e quantos testemunhos que escutamos de pessoas que foi a primeira pessoa crente na família que libertou a tua família? E assim que temos que ser, temos que entender que servimos o Deus do impossível, o Deus que a gente serve, é o Deus do impossível, é o Deus que faz milagre. Amém? E logo após, quando Jonas falou para eles por qual motivo que aconteceu essa tempestade, eles perguntam: como podem agora fazer essa tempestade parar? E o que Jonas fala? Joga-me ao mar. Joga-me ao mar e essa tempestade irá parar. Só que a gente for parar para refletir, quando Jonas fala isso, creio que Jonas tinha certeza de uma coisa: quando jogasse ele ao mar, seria morte. E ele não precisaria de ir lá em Nínive. Eu tive entendimento de uma coisa: você pode até tentar fugir do teu chamado, mas Deus já preparou algo para ti. Você pode até tentar fugir do que Deus tem preparado para ti, mas Deus vai te levar novamente lá naquele lugar onde Deus tem uma obra para cumprir, porque Deus é fiel para terminar uma boa obra que Ele começou. E o que acontece quando Jonas é lançado ao mar? Deus preparou um grande peixe. Muitas pessoas querem discutir se era baleia ou o que era. Gente, vamos focar na palavra. Vamos entender uma coisa. Olha para você a misericórdia de Deus. Deus escolheu Jonas, mesmo sabendo que ele fugiria. Isso não é diferente quando acontece muito com nós, porque isso já aconteceu comigo. E uma coisa eu entendi: Deus investe em você. Você pode até tentar fugir, do mesmo jeito que Deus investiu em Jonas, com essa baleia, com esse grande peixe, Ele também investe em nós. Porque Deus tem algo grande para fazer na vida de vocês. Eu não sei quem precisa escutar essa palavra nesta noite, mas Deus manda te dizer: tu podes até tentar fugir do que eu tenho para fazer na tua vida, mas eu vou te trazer de volta, porque eu tenho uma grande obra para cumprir na tua vida. Glória a Deus, aleluias. E quando Jonas é tragado por esse grande peixe engolido, ele passa por um grande momento de aflição, que é aquele 2, que vai nos dizer: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito bem do meu convertimento, quando eu estava afundado naquele lamaçal,
Aquele lugar que só me trazia tristeza. Deus é fiel, aleluia. Aquele lugar que você tenta preencher o seu coração com coisas do mundo, com objetos, com dinheiro, com pessoas, com bebidas, que são coisas momentâneas. Ainda mais quem já conheceu a Deus. Ainda mais quem conhece a Deus e tenta sair da presença dele. Escuta o que eu vou falar nesta noite. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não consegue viver. Obrigado pela misericórdia. Eu tenho que contar esse testemunho porque Deus está colocando no meu coração para contar. Eu lembro quando eu estava lá enterrado naquele lamaçal. Eu estava na porta de um bar. Nunca fui de ficar em bar quando eu era do mundo. E lá naquele bar eu já estava embriagado, só pegando bebida até fiado, porque o menino, quando ele entra na tua vida, ele entra para te destruir, para te humilhar. Ele não entra para brincar, ele entra para te destruir. E o que aconteceu? Eu estava sentado lá na porta daquele bar. Foi a mesma coisa de eu olhar para o céu e escutar a voz de Deus dentro do meu coração, falando assim: você quer mesmo continuar nessa tua vida miserável que você está vivendo? Oh, Deus de maravilhas. Naquele momento, eu fui para casa, onde eu estava morando na casa do meu pai. Entrei para dentro, passei um mal que eu me lembro, nunca passei daquele jeito. Satanás colocou até uma seta ali na cabeça. Na época eu estava tomando remédios de ansiedade e depressões. E eu com álcool no corpo, o inimigo colocou em minha cabeça de estar tomando aquele remédio. E quem entende um pouco desse remédio, ele não pode ser misturado. E o que acontece quando eu tomei aquele remédio? Eu senti uma coisa tão estranha, vinda de Satanás, que deu vontade. Eu posso falar aqui para a igreja aqui nessa noite que eu sei o que é a vontade de sair sem rumo na rua. A gente acha que é um problema bobo, mas não é. Satanás muda tanto a cabeça da pessoa. Eu queria sair sem rumo, mas Deus teve misericórdia e não me deixou sair daquele portão. Eu voltei para dentro do meu quarto e eu quase morri naquela noite, porque creio que eu estava dando uma parada cardíaca. Tudo se apagou, tudo escureceu. E de noite eu acordei, assustado, não estava me acordando, perguntando se estava bem. Logo após, coloquei meu joelho no chão. Depois de muito tempo sem estar na presença de Deus, coloquei o meu joelho no chão e clamei ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está longe da presença do Senhor, mas de uma coisa eu entendo: Deus é Deus de misericórdia. Basta você aquebrantar o seu coração na presença dEle. Falar a Deus. Na minha noite eu falei: Deus, eu estou aqui porque eu não aguento mais viver dessa maneira, Pai. Nada me sustenta, nada me enche. Neste momento eu estou entregando meu corpo e alma para Ti, Pai. Nesta noite o meu convencimento foi dentro de um quarto. E eu falo a verdade, não foi fácil, foi difícil aquela noite. Meu convertimento não foi, posso dizer, uma noite de alegria naquele momento, porque foi um momento de luta, travada contra Satanás. Mas de uma coisa eu sei: Deus não me desamparou. Como Deus ajudou o povo no deserto, Deus também ajuda nós quando a gente se converte. Aleluia. Porque temos um Deus Todo-Poderoso que está disposto a nos ajudar. Mas deixa eu fazer uma pergunta: você está disposto a se entregar a Ele? Oh, Deus de maravilha. Porque na Bíblia vai nos dizer: Ele não é ladrão para invadir o nosso coração. Temos que abrir o nosso coração para Deus. Eu não sei como você está nessa noite. Você pode estar até aqui dentro da igreja, já aceitou a Cristo, mas está com algo que está te impedindo de estar mais próximo de Deus. Algo ali que você não tem coragem nem de contar para o irmão para te ajudar, porque hoje em dia é difícil se você ajudar. Você
achar uma amizade que ao invés de te acusar, ela te estende a mão para te ajudar. Até Paulo vai nos dizer isso, que temos que ter comunhão com o próximo, de chegar com o nosso pastor, vice-pastor, pastor, eu errei nisso, pastor. Eu cometi esse pecado. Tenho certeza que o pastor não vai te apontar o dedo para você e começar a te julgar aqui e espalhar para toda a igreja. Ele vai te ajudar. Aí o muito erro de muitas pessoas é quando erra, apontar para pessoas erradas. Peça direcionamento a Deus e ao pastor da tua igreja, porque ele é um anjo colocado por Deus. Ele é uma pessoa que vai te ajudar nos seus momentos de dificuldades. Porque eu tenho certeza que o pastor já passou muitas dificuldades nesses tempos de vida dele. Porque se não existiu um crente que nunca passou aflições e dificuldades, tem algo diferente, tem algo esquisito. Porque quem é verdade, quem é um cristão verdadeiramente, passa por momentos difíceis. Mas como eu disse, nunca esqueça que vocês têm um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. Continuando a história aqui, porque o tempo já está curto. Logo após, quando Jonas clama a Deus, no versículo 10, no 2, versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O dia que eu estava lendo isso aqui, eu estava refletindo, né? Deus, ele é grandioso demais. Tem hora que Deus ordena nós a fazer algumas coisas e nós não queremos fazer. Deus ordenou um animal a fazer e fez. E logo nós que somos tão próximos de Deus, conhecemos a Deus, o que é o certo e o errado, quando Deus manda, a gente não obedece. Eu só quero trazer uma reflexão nessa noite. Seja obediente. Obediente à voz de Deus, que Deus tem colocado em teu coração. Tenha temor a Deus. Aleluia! Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão achando que pregar a palavra do Senhor é apenas um teatro. É apenas algo para estar ganhando dinheiro. Infelizmente tem acontecido isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão subindo em cima dos pontos sem aquele temor. Nunca esqueça que Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Pode até ser que não aconteça nada aqui, mas naquele dia que Jesus voltar, vai falar assim para ele. Ele vai dizer: Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei. Mas foi no nome de quem? Foi no nome de quem? No nome do Senhor. E eu até arrepio só de falar isso. Imagino tanto que deve ser difícil escutar uma frase dessa de Deus. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Infelizmente, como eu disse no começo, tem muitas pessoas que acham que só porque tem a igreja está salva. Mas é além de estar na igreja. A gente tem que estar assim, em comunhão. Não podemos deixar de ir à igreja, porque muito lá no mundo tem dizido que não é obrigado o cristão a ir à igreja, não é obrigado a pessoa a ter compromisso com o culto de terça, porque é o culto de ensino, que eu já conheço muito da palavra, não é obrigado a vir ao culto de quinta, só vou ao domingo mesmo. Eu parei para refletir uma vez que eu estava conversando com um rapaz, e ele me disse o seguinte: que não era obrigado a ter esse compromisso, só que o Espírito Santo brandou em meu coração. Engraçado que para ter compromisso com a igreja não tem, mas com a academia pode ir todo dia, né? Se preciso, vai na segunda, vai na terça, vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Se preciso, vai até no domingo cedo. Mas para a igreja não precisa ter esse compromisso. O que Deus fala? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Aqui é um templo do Senhor. Aqui é um templo e temos que viver em comunhão com nossos irmãos. Temos que ter amor. Como eu já preguei isso aqui, igreja, toma cuidado com as condenas, porque Satanás tem colocado. Porque eu vejo de um tempo para cá, em muitos lugares, não estou falando aqui,
Estou falando em muitos. De Satanás ter derrubado a igreja com contendas. E não foi diferente. Lá no céu ele também fez a contenda. Por isso que Deus abomina tanta contenda, porque a tal da contenda destrói. Vamos ter amor ao nosso próximo. Quando começar um disse-me-disse, chega nessa pessoa, ó, está acontecendo isso. Vem cá, eu tenho que conversar contigo. Eu falo porque eu falo aqui com todo amor, porque comigo o Natalino foi assim. Infelizmente, Satanás colocou muitas setas, muitas coisas em nossa trajetória. E de um tempo para cá, desde o dia que ele me pediu perdão, chegou ele me pediu perdão, eu entendi que Deus tinha algo grande. E conversou muito com nós naquela sexta-feira do nosso GC. E aquele dia eu senti que quebrou a corrente de Satanás. Laços que Satanás tinha de nós dois. Porque naquela mesma noite, eu tinha tido uma visão como se fosse nós pregando no mesmo lugar. Nós dois pregando num lugar tão lindo. Tão lindo, irmão. Tão lindo. Fica firme, viu? Fica firme, porque o que Satanás tem que fazer contra a tua vida é grande, mas não desanime. Eu estou falando isso aqui diante da igreja, porque Deus tem algo grande com você. Eu sinto nesse meu coração que Deus tem algo grande para você. Glória a Deus. E estou feliz não para te engrandecer, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Deus tem uma grande obra na tua vida, viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui, que o tempo já está curto. Logo após que Jonas volta à cidade de Nínive, podemos entender o tanto que Deus é maravilhoso e olha o milagre. Na Bíblia não fala sobre isso, mas a gente foi estudar. Naquela época tinha um Deus que eles adoravam, não, que eles buscavam sabedoria, que chamava Ones. Um ser sábio, instrutor divino para eles. Era um ser místico que saía da água para eles para trazer sabedoria. E por incrível que pareça, se a gente for encaixando as peças, o povo escutava esse tal de Oanés, que saía do mar. Olha para você ver as maneiras de Deus trabalhar. Da onde foi que Jonas saiu mesmo? Porque se a gente for pensar, uma cidade tão grande dessa, Jonas chegou, como diz aqui, continuando a história, prega para aquele povo, e aquele povo escuta, tem algo grande por ele. E eu entendo uma coisa, esse algo grande é o seguinte: imagina um rapaz que ficou 3 dias dentro de um ventre de um peixe, andar naquela cidade, aquele cheiro de peixe. O povo deve ter pensado: vamos escutar esse rapaz, porque tem algo aí. E o que acontece? Aquele povo escuta a ele. Aquele povo se converte. Até aqui vai nos dizer, no 3:8, mas os homens e os animais estavam cobertos de sacos e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um a seu mal. Caminhou a caminho, um do seu mal, caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da tua ira? De sorte que não pereçamos. E Deus viu uma obra, as obras deles, como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não os fez. Aqui tem algo muito grande. O quão grande é a misericórdia de Deus. Você está achando que Deus não pode perdoar esse pecado teu aí? Ô, glória! Nosso Deus, Ele é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo Deus desde quando fez a terra. Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento. Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus está disposto a te perdoar. Mas para isso você tem que confessar o seu pecado. Trabalha. Quer ser liberto? Deus está falando para mim nessa noite. E tem uma pessoa que está pensando assim: eu não consigo me libertar disso. Mas Deus te diz nesta noite: coloca isso tudo na minha presença e me peça. E dessa em
jejum e oração que eu vou te libertar disso que te aprisiona neste mundo. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas Deus manda te dizer que Ele te ama. Deus, Ele te ama. Olha só para vocês verem. Olha a cidade que Deus teve misericórdia e perdoaram eles. E o que acontece logo em seguida? Infelizmente, já vimos isso em muitas igrejas. Pessoas que vieram lá do mundo. O que acontece aqui? Jonas não gosta que Deus perdoa aquela cidade. Eu entendo também que para ele deve ter sido difícil, porque você imagina, podendo se dizer, vendo um povo que matou seus próprios amigos, próprias pessoas da mesma religião, é difícil. Mas temos que entender que a misericórdia de Deus ela é grande. E o que Jesus nos diz, que a gente tem que ser igual a Ele. Pregar para o amigo é fácil, quero ver pregar para o teu inimigo. Oferecer um copo de água para o teu amigo é fácil. Quando o teu amigo te pedir um copo de água, tu vai servir. Tu vai servir aquele teu amigo, aquele teu inimigo. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que estão magoadas com o outro, ou que aquela pessoa te fez mal. Mas a partir do momento que você sai do teu lugar, você chegar naquela pessoa e falar, eu te perdoo, você pode ter certeza que você pode estar quebrantando uma corrente que Satanás tem colocado na vida daquela pessoa. Porque se você é um cristão verdadeiro, você vai entender que você tem que ter o perdão para as pessoas. Porque como você vai ser perdoado por Deus, se você não está perdoando nem o teu próximo. Oh, Deus, maravilha! É forte. Logo Deus vai falar com Jeremias não, com Jonas. Então disse Deus a Jonas, no 4, versículo 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da baboreira? E ele diz, é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte? Disse o Senhor, tiveste compaixão da baboreira. Eu esqueci de falar isso aqui, peço perdão aos irmãos. Deus tinha mandado uma baboreira para tampar o sol de Jonas, que ele estava esperando para aquela cidade ser destruída. E Deus no outro dia manda uma alarma para destruir. Ele se compadeceu com aquela planta. E olha o que Deus disse. É justo que me enfade ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da baboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 homens, que não sabe discernir entre a tua mão direita e a sua mão esquerda, e também há muitos animais. Vocês repararam uma coisa que Deus termina nesse livro, nos perguntando? O que Deus quer dizer nessa noite? Igreja, vamos pregar para esses povos que estão lá fora. Prossegue, se fortaleçam no Senhor. Se fortaleçam no Senhor para o propósito que Deus tem com esse grupo de missões. Porque o levante de Satanás tem sido grande. Se fortaleça. A misericórdia de Deus é grande. O que eu quero deixar nessa noite para os irmãos é sobre isso. Sobre o quão grande é a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia comigo. Deus teve quando eu estava lá no mundo. E eu quero nessa noite aqui perguntar se tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Ou se tem uma pessoa que quer se reconciliar com Ele nesta noite. De falar assim, Deus, eu quero viver algo novo com o Senhor. Porque está tudo bagunçado. Eu saí da Tua presença, mas nesta noite eu quero fazer esse reconcílio contigo. Eu quero estar perguntando nessa noite se tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus ou fazer um grande reconcílio com Ele nesta noite. Pode até ser a tua última oportunidade. Como dizemos aqui, hoje pode ser o nosso último culto. Glória a Deus, aleluia. Você pode até não estar tendo coragem aqui nessa noite de estar vindo aqui na frente. Mas faça como eu. Entre para dentro do teu quarto. Se converte por
Cristo. Nem tudo precisa ser assim também. Deus tem a maneira de trabalhar com cada um. Entra para dentro do teu quarto e depois que você se converter, entre em jejum e oração para que Deus te fortaleça nesse segmento e peça a bênção do pastor, porque foi isso que eu fiz depois de 2 semanas. Amém? Eu quero estar agradecendo essa rica oportunidade e eu espero que Deus tenha falado grandemente em vossos corações. Que Deus venha proteger e guardar a cada um nesta noite. Amém? Glória a Deus. Agradeço ao Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Quero agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia dele, porque até aqui ele tem sustentado as nossas vidas. Sou grato a ele pela vida dos irmãos. E eu quero, nesse momento, saudar com bem-vindos nesta noite os nossos irmãos, os nossos amigos que se encontram conosco. Tá bom? À medida que eu vou falando o nome, você fique de pé, por favor. A diaconisa Carla, a cantora Beatriz, né, que louvou o Senhor também, está em escuridão. Ana Clara, quem tem Ana Clara, está ali, jovens, Jesus. Emanuele, é a bebezinha do Antônio, o irmão Antônio. O Antônio, se coloca de pé, meu irmão Antônio, um abençoado está aqui nos visitando. O Nicanor, que é a Deus está ali, o família. A Renata, está aqui, a Renata, está do lado do nosso infantil. Esses irmãos são bem-vindos. És bem-vindo em nome de Jesus. És bem-vindo. Volte sempre. Se você está perto do irmão, diga ele, você é bem-vindo em nome de Jesus, você tem perto dele. Estende as mãos e fala, você é bem-vindo. Amém? Vamos cumprimentar os nossos irmãos. Rosário, cumprimenta o irmão Antônio. Cumprimenta, está lá o Wilson cumprimentando, vai lá e dizer que ele é bem-vindo em nome de Jesus. Se eu não me engano, Gustavo, mas se eu não me engano, tem cantina, Cláudio. Então você está fazendo a cantina ali e de pastel. Pastel, não é? O pastel, tem um pastelão aqui, mas está ouvindo uma mídia. Não tem pastel aí, parece que é R$7, mas não cobra refrigerante. Aí você leva 3 pastéis e paga R$20. Quero pedir oração. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos nesta noite. O irmão Valdivino, que eu sou da bandeira, está enfermo, está com câncer, e o câncer está avançado, nos está orando, colocando na presença de Deus. Vamos orar também pela irmã Terezinha, né, que há muitos anos ela caminhou para esta casa de oração. Até enquanto ela, né, o máximo que ela pôde, ela esforçou para estar aqui. Glória a Deus. Veio bancando, veio, né, praticamente festejando dentro da igreja, bastante. Ela veio à igreja e chegou uma situação que ela ficou prostrada agora. A enfermidade deixou ela prostrada.
irmã Terezinha. Hoje ela está lá no CAIS, no CAIS, está aguardando uma UTI. Eu conversei com o médico, o caso dela é grave, só Deus. Estive lá, antes de começar o culto, eu estava lá. Eu estava lá dentro do CAIS com ela, cantando com ela, conversei com o médico e só Jesus. Orei com ela, cantei lá com ela, ela não está nem muito consciente não. Mas eu sei que ela ouviu Deus levou que ela gostou. Amém, irmãos? Me entreguei nas mãos de Deus. Que Deus faça a vontade, porque na mão da medicina já fizeram que muito coisa. Mas Deus tem todo o poder. Vamos orar. Quero que os irmãos coloquem sobre os pés. Vamos pedir a Deus que Deus, ou seja, Ele é misericordioso, que terá no Evangelho. Amém? Curta a cabeça, fecha os olhos, está olhando. Eu não sei se tinha uma pessoa que queria reconciliar, que eu estava pedindo aqui, para chamar alguém para reconciliar. Se tem, você pode vir aqui, se tem alguém que gostaria de reconciliar. Se foi feito o pedido que alguém mencionou que gostaria de reconciliar. Se tiver, você pode vir à frente que eu vou orar por você. Né? Não perca a oportunidade. Então vamos orar. Senhor, obrigado. Pai, receba esse culto nessa noite, pois só o Senhor é digno de ser louvado. Deus, manifesta-se, Senhor, o poder de nossas vidas, porque o Senhor que opera em nossa vida, tanto terrível quanto efetuar. O Senhor é um Deus misericordioso, Deus poderoso. Nos ensina, Senhor, Pai, a fazer mais a Tua palavra, a Tua obra, a cumprir mais, a obedecer mais, a orar mais, a amar mais. Deus poderoso, Pai, faça deste povo, Pai, pessoas que venham fazer diferenças no meio, Senhor, Pai. Deus, Pai, desse povo, dessa geração, Pai, que hoje, Deus, busca mais os prazeres, os deleites, do que, Senhor, estar na Tua presença. Visite, Deus, neste momento, a irmã Terezinha, a qual coloco nas mãos, mais uma vez, eu peço. Deus poderoso, visite a Tua filha, Pai, a Tua Senhor. Ora em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor também visite o Valdir, que é o filho da irmã Teresa. Deus poderoso, tenha misericórdia da família. Ora em nome de Jesus. Pai, despede cada um, Pai, dos seus lares. Conceda-nos, Senhor, uma noite de descanso. Pai, que o amanhã seja de bênção e vitória em nossas vidas. Em nome de Jesus. Levanta as mãos. Diga assim: nós declaramos, em nome de Jesus, que nenhum mal nos atingirá. Que nenhum mal atingirá a nossa saúde. Que nenhum mal atingirá nossa comunhão com Deus. Que nenhum mal atingirá esta igreja, a igreja de Jesus Cristo, a qual eu faço parte, porque estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo. Faz assim com a mão, pelo amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Então, de novo. Amém? Deus abençoe. Terça-feira, culto de ensino. Amém? Terça-feira, nós vamos estar aqui na casa de Deus. Não vá se confraternizar, se cumprimentar o irmão.